Esta era é a mais difícil, porque tudo parece igual. Esta é uma frase, como sempre gosto de começar, uma frase do pastor Luiz Carlos Teixeira, do Tabernáculo, ali em Bauru, São Paulo. Veja, iniciamos esta meditação da manhã com este tema: perseverar até o fim, para que você possa contemplar a tua vitória. Falando aqui mesmo, aonde estamos, na terra. Perseverar também até o fim, para que você seja salvo. Falando de coisas maiores e futuras. Então lemos na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 7. Mas o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Que Deus vos abençoe nesta semana que inicia, semana esta em que Deus pode ter reservado para você uma grande vitória, uma grande libertação, uma grande solução que você tem buscado, e para isto você tem perseverado na presença dele. Vigiar, ser sóbrio em oração é o grande segredo destes que atravessaram estes dias finais, dias estes muito difíceis. Como disse aqui a frase do pastor Luiz Carlos Teixeira, difícil porque tudo parece igual. As pessoas estão simplesmente olhando e dizendo: não, esta igreja é igual àquela outra. As pessoas olham e comparam as coisas sem nenhum discernimento, sem nenhuma observação a respeito daquilo de uma maneira equilibrada e sóbria. Na verdade, parecemos que estamos embriagados por tantas informações, embriagados por tantas revelações extras da Bíblia Sagrada, quando o apóstolo Pedro, o qual nós lemos agora há pouco, ele mesmo diz: as escrituras não são de particular interpretação. Por que vocês estão aceitando tudo que vem interpretado por pessoas que muitas das vezes estão interpretando a Bíblia ao seu bel prazer? Estão dizendo que não podem fazer isto, quando na verdade a Bíblia manda você fazer aquilo. Há exemplo de que, quando a Bíblia fala que devemos lavar os pés uns dos outros, os teólogos conseguem uma explicação extra para dizer que não é necessário fazê-lo. Por que não se deve, então, lavar os pés uns dos outros quando Jesus diz? Estou usando apenas um exemplo. Existem várias outras escrituras, vários outros mandamentos que estão sendo negligenciados nesses tempos difíceis, onde tudo parece igual. Onde as pessoas olham e dizem: não, todos os pastores são iguais, todos os pastores são da mesma mensagem, todos os pastores pregam a Bíblia. Não, tudo bem, eles estão pregando a mesma Bíblia, estão pregando a mesma mensagem, porém com uma unção diferente, com uma unção em que ali, mesmo aquele homem sendo um bom homem, tendo boa intenção, ele está pregando sobre uma unção, uma inspiração errada, que está levando ele e o povo que o acompanha para um abismo, para distanciamento da verdade, para distanciamento daquilo que Deus requer de nós. Veja, ser sóbrios, você tem que ser sóbrio, ou seja, não esteja com a sua mente entorpecida. Vá buscar a Deus em oração. A oração muda as coisas. A oração te dará o norte para que você saiba para onde está indo. Assim como a bússola aponta para o norte, as escrituras apontam
apontam para um Cristo, para um único Cristo, aquele que ungirá, aquele que tem ungido seus escolhidos, para não crerem na mentira do dia, para não olharem e achar que tudo é igual. Qualquer culto você vai, qualquer igreja você vai, visite, se você quer visitar, mas faça a sua oração para que Deus te dê discernimento e realmente esteja seguro de que você está sóbrio, você não está sendo enganado pelas aparências, pelas belas palavras, pelos tapinhas nas costas, pelos sacolões, pelas ajudas financeiras. Veja se ali está a palavra. E porque quando está a palavra, o pregador não ficará te adulando, não ficará te dando tapinhas nas costas, pelo contrário, ele dirá como Elias: bom, se seu Deus é Deus mesmo, vamos fazer um desafio aqui. Vamos fazer um desafio diante de todos e saber se você realmente pode decidir seguir a Deus ou a Baal. Eu não me importo com quem você vai seguir, contanto que você decida baseado no que você está vendo de vindicação do meu ministério. Esse é o pregador. Outra hora o próprio Jesus está dizendo: olha, para quem iremos nós? Então toma o caminho aí, vai para onde você queira ir. Eu só quero saber se você estará seguro da sua decisão. Quando você decide estar com Jesus, você está decidido muitas das vezes ficar com a minoria. Você está decidido muitas das vezes a abandonar ali 70 de uma vez e ficar apenas com 12. E entre os 12 ainda tinha um que não estava certo de si, que por final mostrou quem era. Então, seja um homem posicionado na palavra, seja uma mulher posicionada na palavra. Não se envolva nem mesmo com amizades em excesso, para que você tenha depois dificuldade de decidir. Tenha sua amizade, ame uns aos outros, mas não tenha lambanças, porque você será colocado em teste. Israel também havia esquecido. Eles ficaram satisfeitos lá embaixo no Egito e então se tornaram escravos. Estou falando isso sobre uma voz profética que está na mensagem Dia da Vitória, pregada pelo irmão Brana, no parágrafo 52. Israel também havia se esquecido quem eles eram, e eles ficaram satisfeitos lá embaixo no Egito e então se tornaram escravos. Veja, então Moisés desceu para libertá-los, mas muitos deles não tiveram revelação do ministério de Moisés. Acharam apenas que era um homem comum. Não era uma mensagem de Deus. Eles falharam em ver isso. E aconteceu o quê? Aconteceu que eles perderam o foco. E eles então não tinham mais discernimento da diferença entre Moisés e Janes e Jambres. Eles não tiveram discernimento de quem era Moisés e de quem era Coré. Eles misturaram as coisas. Então o melhor que você faz é não achar que tudo é igual. Porque nesta era, esta é a armadilha, este é o desafio. É pensar que tudo é igual, que todos são iguais, que toda a Bíblia citada para você de uma maneira errada está sendo igual ao que é certo. Não, só é certo aquilo que é certo. Não chame o certo de errado, não chame o errado de certo. Olhe para as Escrituras, ore a Deus e peça discernimento. Seja sóbrio ao examinar as Escrituras, seja sóbrio ao examinar o ministério que você está propenso a seguir, porque aí você está colocando o seu destino eterno. A sua decisão determina o seu destino. Deus te abençoe. Deus te abençoou e continuará te abençoando se você se manter sóbrio, vigiando em oração. O que diz o apóstolo Pedro na primeira carta 4, versículo 3. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado nesta semana que se inicia.